Lucas, Evangelho de Lucas. Nos trouxeram a palavra de Deus aí? Lucas. Capítulo 7, versículo de número 31. Lucas capítulo 7, versículo de número 31. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Lucas capítulo 7, perdão querido, Lucas não, Marcos, perdão, vi. É Marcos capítulo 7, versículo de número 31. Isso, 31. Isso aí. Glória a Deus. O texto vai dizer: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápole. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhes que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, dentre a multidão, pôs-lhe os dedos dos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Vamos ler mais uma vez esse versículo. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Senhor Deus, é a tua palavra, fale ao nosso coração nesta noite, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para a glória do teu nome. Toda a igreja diga amém. Aleluia. Queridos, escuta uma coisa. O texto vai fazer questão de dizer que o Senhor vai curar um surdo. Mas o que é interessante, que eu sempre deparo com a palavra de Deus, não é quanto ao milagre, mas como é a situação, como acontece o milagre. Jesus, ele está tornando a sair do território de Tiro e Sidom, e o texto vai dizer que trouxeram-lhe para ele um surdo, do meio da multidão, que falava com dificuldade. Escuta uma coisa, querido, este rapaz, esta pessoa falava com dificuldade, e eles trouxeram para que Jesus colocasse a mão sobre ele. Mas muitas vezes o Senhor sempre faz algo que nos confronta. Muitas vezes nas nossas orações, na verdade é assim, a gente define a Deus o que Ele vai fazer, como se nós fôssemos Deus e Ele servo. E nós falamos: eu quero que seja assim, assim, assado. E nós esquecemos que a vontade de Deus, ela é perfeita. O plano de Deus, ele é melhor do que o nosso. A nossa mente é limitada, a de Deus é eterna. Então muitas vezes nós colocamos na posição de Deus: Deus faça isso e assado. E nós queremos que Deus faça através do nosso jeito. E é isso que eles queriam com Jesus. Senhor, coloque a mão sobre ele, faça assim para que isso aconteça. Por quê? Aconteça. Por quê? Porque as pessoas sempre vai tentar colocar Deus dentro de uma caixa. Por exemplo, Deus só cura colocando a mão. Deus só cura o cego colocando a mão. Ele só cura o surdo colocando a mão. Mas o Senhor Deus, a Bíblia fala de uma multiforme graça de Deus. Deus não tem só uma forma de trabalhar. E é por isso que é tão lindo isso no céu, porque Deus não cura o cego só de um jeito. Em alguns momentos, talvez, a pessoa pensa que Deus vai curar o cego na pessoa de Jesus colocando a mão. Mas o texto fala que Jesus agora cospe. Já é algo diferente. Olha como que diz o texto, que o Senhor Jesus cuspiu e colocou na sua língua. Não é isso que diz o texto aqui, Vivi? Tem uma parte aí que o Senhor cuspiu. Olha só para você ver, já é uma forma diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E levantou os seus olhos ao céu e suspirou e diz: volta aí um pouco aí.
E tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. É algo que já vai confrontar aquele povo, porque eles colocaram na cabeça que o Senhor só cura de um jeito, só colocando a mão, agora o Senhor vai cuspir e colocar na sua língua. Irmãos, eu quero que você entenda aqui que o céu não trabalha, presta atenção, apenas do jeito que você quer. O céu trabalha do jeito dele, porque a glória tem que ir para o céu. Muitas vezes você ora pedindo: Deus faça assim, assim assado, mas o céu, não é que o céu não está te respondendo, é porque o céu tem a sua forma de trabalhar. Quando você consegue entender isso, diga amém. O céu tem a sua forma de trabalhar, e no final vai dar tudo certo, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, você sabe o que significa isso? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam, significa que todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor vai estar trabalhando juntas, para que no fim dá o bem e não o mal. Como você consegue entender isso? É o que o texto diz, está trabalhando junto. Pastor, como assim, pastor? Como que as coisas podem trabalhar juntas me confrontando? Porque o céu tem a sua maneira de trabalhar. Então, toca nele, Senhor, coloca a mão sobre ele, Senhor, para que ele receba a cura. O Senhor, não, agora eu vou cuspir. Então, muitas vezes, nós temos que entender que como servos, querido, nós não sabemos de tudo. Como servos de Deus, como os filhos de Deus, nós não sabemos de tudo. Nós não temos que ordenar o céu faça. Nós precisamos parar e tentar saber o que o céu quer que nós façamos. Isto é obediência. Nos dias que nós estamos vivendo, a obediência tem sido falada, mas não tem sido vivida. Os princípios têm sido falados, mas não têm sido vividos. Por isso que muitos quebram princípios e os princípios quebram eles. Então, o texto vai fazer questão de dizer que está falando com dificuldade. Presta atenção. Ele está falando, mas ele está falando com dificuldade. Na nossa vida é assim também, irmãos. Você sabe como é que nós falamos com dificuldade? Quando tem uma situação acontecendo ao nosso redor que nos confronta. Quando algo está acontecendo, nós passamos a falar com dificuldade. O que é falar com dificuldade? Você sabe o que é falar com dificuldade? Falar com dificuldade, querido, é falar sem estar pautado na fé. Falar com dificuldade é falar sem estar pautado na fé. Ou seja, falar de acordo com a mente, falar de acordo com o que vê, falar de acordo com o que está vivenciando. Isto é falar sem fé. Isto é falar com dificuldade. O texto vai fazer questão de dizer que o surdo está falando com dificuldade. Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo. E quando eu falo falar com dificuldade, estou me referindo ao mundo espiritual. Quantas vezes nós falamos com dificuldade sobre a situação que nós estamos vivendo? Quantas vezes nós falamos sem fé? E Deus quer que nós falamos com fé. Deus quer que nós falamos direito. E falar direito para o céu, querido, é falar por fé. É não falar por aquilo que você está vendo, mas falar por aquilo que você quer ver. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Muitas vezes nós queremos algo que o céu não quer. Muitas vezes o céu quer algo e nós não queremos. E é por isso que nós temos que alinhar isso, irmão Simon. Nós precisamos alinhar com o céu. O que o céu quer? O céu quer cuspir no chão e colocar na língua, ou o céu quer colocar a mão? Tem coisas, querido, que nós precisamos entender como que o céu quer trabalhar. Como que o céu quer trabalhar na sua família? Como que o céu quer trabalhar na sua finança? Como que o céu quer trabalhar aqui dentro dessa igreja que eu sou pastor? Como é que o céu quer trabalhar? Como que o céu quer trabalhar na sua vida, no seu casamento, na sua família? Como que o céu quer trabalhar? E muitas vezes o Senhor Jesus aparecendo, cuspindo no chão, te confronta, porque você nunca viu isso acontecer com ele. Não, você já viu, veja, você já viu ele colocando a mão e falou o seguinte: vai lá e lava. Mas agora cuspindo é diferente. Por que o céu faz isso? Porque tudo que nós somos acostumados, querido, está colocando Deus na caixinha. É isso que eu estou dizendo. Deus só faz desse jeito. E é por isso que muitos crentes não entendem que quando está passando por alguma prova, eles falam assim: mas Senhor, eu estou dando dízimo. Senhor, eu estou orando todos os dias. Por que isso me sobreveio? Irmãos, a Bíblia está cheia de coisas que as pessoas não fizeram mal e elas receberam. Por exemplo, o que José fez?
a não ser obediente ao céu? O que Jó fez a não ser obediente ao céu? Por que as coisas aconteceram com Jó? Querido, as coisas que acontecem com a nossa vida, que nós somos filhos de Deus, não é para nos destruir. Se não é para nos destruir, é nos fazer mais forte. Jó ficou mais forte, José ficou mais forte, porque tudo isso tem um plano de Deus. Deus quer nos fazer mais fortes. É por isso que algumas coisas são desconstruídas para outras serem construídas. Como você consegue entender isso? Diga amém. Algumas coisas Deus desconstrói. Por exemplo, a nossa forma, o jeito que nós colocamos Deus. Ah, não, Deus tem que fazer assim assado. Mas muitas coisas Deus fez diferente daquilo que você pensou. Por quê? Porque este é Deus. Deus não tem uma mente humana. Deus tem uma mente eterna. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, ele está falando com dificuldade. Agora o Senhor vai fazer um milagre. Escuta, a primeira coisa que o Senhor faz, tira ele da multidão. Tira ele da multidão. Por quê? Porque tem milagres que Deus tem que retirar você perto de alguns lugares, perto de pessoas. Deus vai colocar você agora em outro lugar. Por quê? Porque ali aquelas pessoas só ouviram essa pessoa falar com dificuldade. Mas o texto diz, coloca aqui no versículo 34, não, o 33, e tirando-o a parte de entre a multidão, pois, escuta, irmão, por que o Senhor Jesus vai tirar ele de um lugar e colocar em outro? Por que o Senhor não deixa ele lá na multidão e cura ele lá? Por que o Senhor tem que tirar ele de um lugar e colocar em outro? Desde o domingo eu estou falando, Deus tem lugares, tem ambientes que Ele quer trabalhar na sua vida, mas é mister que você saia deste ambiente e coloque em outro, entre em outro. E agora o texto faz questão de dizer, e tirando-o a parte de entre a multidão. Ele estava lá na multidão. Agora o Senhor tira ele da multidão para fazer um milagre e pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Irmãos, tem coisas que para Deus fazer na nossa vida, nós temos que sair do meio da multidão. Aquelas pessoas que, escuta, não estou falando para você ficar com raiva das pessoas, não estou falando para você ser inimigo das pessoas, mas existem algumas multidões que nós estamos entre elas, significa que nós confessamos aquilo que eles estão confessando, acredita naquilo que todo mundo acredita. Ei, escuta, pensa do jeito que todo mundo pensa, só que Deus retira ele, porque Deus quer fazer uma obra diferente, quer que ele fale diferente, porque no meio da multidão ele está falando com dificuldade. Agora o Senhor quer tirar ele da multidão, para ele falar com facilidade. E escuta uma coisa, tem alguns lugares que Deus retira você, para você começar a falar com facilidade. Como você consegue entender isso? Diga amém. Tem pessoas que você tem que retirar dali. Por quê? Porque aquele linguajar ali, querido, não está mudando a sua vida, não está mudando a sua família. Existem algumas pessoas que você está ao redor, que não está mudando, não está fazendo você mudar em nada. Retira-te dessa multidão, porque nessa multidão você está falando com dificuldade. E o Senhor Jesus diz, e tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. O Senhor toca no ouvido, e depois toca na língua. Primeiro ele toca onde? No ouvido. E depois ele toca onde? Na língua. É isso que é o Evangelho, irmãos. É Deus primeiro tocando no seu ouvido, para depois tocar na sua língua. É Deus tocando no seu ouvido. Por quê? Porque quando você ouve, você fala. Escuta, irmãos, o Evangelho é baseado no ouvir e no falar. Como assim, pastor? Porque se você falar algo para esta montanha que vá acolá, o texto diz que assim será. E é por isso que a fé, ela se encontra nesses dois elementos, no ouvir e no falar. Então o Senhor toca no ouvido e depois toca na língua. Irmãos, é necessário, nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina através do texto. Não é apenas um milagre, não é apenas, ele voltou a falar, ele voltou a ouvir. Não é isso, é como ele volta a ouvir. Qual é o cenário que faz ele voltar a ouvir? Primeiro, fora da multidão. Segundo, tocando no primeiro elemento, ouvir. O que você está ouvindo? Na multidão você... Irmão, escuta. Na multidão aquele surdo falava errado porque ele ouvia errado. O Senhor retira ele da multidão porque agora o Senhor quer que ele fale certo.
Então ele tem que ouvir o que é certo. A primeira coisa que ele ouve para falar certo é a voz do Espírito de Deus, através da vida de Jesus, no toque do Senhor Jesus. A multidão tocava e nada mudava, mas quando o Senhor Jesus chegou, tocou nele, tudo mudou. É assim que Deus vai tocar na sua vida. Quantos creem? Ele vai tocar na sua vida ao ponto de você passar a ouvir o que o céu quer e falar com as pessoas o que o céu quer. Deus te levantou para você criar uma própria multidão. Pastor, que multidão é essa? A multidão da fé. E as pessoas vão ter que entrar nessa multidão da fé para começar a falar correto. E é isso que Deus quer que nós façamos, quer que nós falamos corretamente. Falar corretamente não é falar um português correto, é falar a linguagem do céu. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Então tocou nos ouvidos, e tocando-lhe, e cuspindo, e tocou-lhe na língua. Próximo. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. O que ele ouviu primeiro, querido? Efatá. Abre-te. O negócio do céu não é fechar o céu para te abençoar. O negócio do céu é o abrir, querido. Você sabe o que é isso? É o abrir de porta, é o abrir da bênção na tua vida. O negócio do céu é abrir, não é fechar. Então ele escuta a voz de Jesus: abre-te. Só isso que ele ouviu: abre-te. Próximo texto. E logo se abriram seus ouvidos. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou que ninguém dissessem, mas quanto mais lhes proibiam, tanto mais divulgavam. Quanto mais proibia, tanto mais divulgavam. Glória a Deus. Versículo 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Esta é a unção do céu para a minha vida e para a sua vida. Ei, escuta, ele vai fazer ouvir os surdos e vai também fazer falar os mudos. Esta unção está na sua vida. Quantos creem nisso, querido? Ei, escuta, tem áreas na sua vida que está surda. Pastor, como assim? Tem área na sua vida que não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Coloca sobre os seus pés. Eu profetizo em nome de Jesus que vai começar a ouvir. Eu quero orar. Estenda as mãos para o céu. Aleluia. Porque do céu que vem o socorro. Em nome de Jesus eu quero orar juntamente com você nesta noite. E eu quero determinar isso. Tem algumas áreas na sua vida que vai ouvir a voz de Deus. Quer que poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Pai, existe algumas áreas que vão ser abertas, meu Deus, existe algumas áreas que vão falar, meu Deus, que vão ganhar voz, vai ter voz, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora, meu Deus, seja a vida espiritual, ela vai começar a ouvir a voz do Senhor. Querido, a tua vida espiritual vai ter cura, você vai passar a ouvir a voz do Senhor, ainda quando você está com a cabeça cheia. Escuta uma coisa, Deus ainda vai encontrar um lugar no seu coração para você ouvir a voz dele, em nome de Jesus, porque o Senhor faz, o surdo ouvir e o mudo falar. Todas as áreas da tua vida que está precisando de um milagre, Deus vai fazer o milagre. Diga assim: mas eu preciso sair de alguns lugares. Diga: eu preciso frequentar outras multidões, porque na multidão que o Senhor está, eu falo de acordo com o céu. Diga: mas na multidão que o inimigo está, eu falo de acordo com o inimigo. E é por isso que Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para você falar o que é certo. Quantos creem nesta palavra? Levante a sua mão aos céus e aplauda Ele em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor faz, para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo na sua vida, na
tua casa para a glória do nome do Senhor. E todos digam amém, aleluia. Pegue na sua mão aquilo que é do céu, aquilo que é do Senhor.